Miguel Pina e Cunha é professor associado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Tem várias investigações na área da liderança e da gestão da mudança. É sobre isso que hoje vamos conversar com ele. As suas áreas de investigação privilegiadas, desde há alguns anos a esta parte, são a liderança e a gestão da mudança. Eu perguntava-lhe que líderes nós precisamos de ter neste momento para que a mudança se faça no nosso país e nas nossas organizações. Precisamos de líderes que no caso da política, saibam fazer as mudanças que têm de ser feitas e que sejam capazes de transmitir uma mensagem. No caso das empresas, precisamos de líderes que estimulem a meritocracia, que estimulem a capacidade de se ir fazendo melhor e que, ao mesmo tempo, saibam que as nossas fronteiras não se esgotam em Portugal e que sejam capazes de internacionalizar as suas empresas de uma forma consequente, estruturada, sistemática. Miguel, no seu livro Liderança, a virtude está no meio, que escreveu em coautoria com Arménio Rego, refere-se a duas características da liderança, que são a honestidade e a virtuosidade. O que é que isso significa na prática? Significa que, se não há honestidade e transparência da parte dos líderes, as pessoas vão se tornar descrentes e cínicas em relação à organização, simplesmente não vão acreditar. E quando um líder deixa de ser credível, julgo que a liderança acaba por ser esvaziada do seu poder. Por outro lado, a questão das virtudes é crítica na medida em que o mundo tem estado cheio de exemplos de líderes que têm considerado uma série de dimensões da sua atividade, nomeadamente os resultados, o seu prestígio pessoal, mas julgo que é tempo de olhar para algumas noções antigas, como essa noção de virtudes, que sobretudo nos diz que um líder deve ser um bom exemplo para aqueles que com ele trabalham e para aqueles que o observam. Um líder é sempre o exemplo, mas muitas vezes não é o exemplo virtuoso que talvez devesse não é ser. o bom exemplo. Exatamente. E bons exemplos de líderes nós temos certamente em Portugal, que concentrem essas duas características. Sim. Que refere. Eu vejo de uma geração mais provada, eu encontro, por exemplo, Alexandre Soares dos Santos, da Joana Martins, alguém que foi capaz de gerir um grupo familiar com prestígio, com reputação, de o internacionalizar e dar continuidade a um projeto empresarial que muito beneficia Portugal. Numa geração mais experimentada, vejo também Belmiro de Azevedo, portanto, uma pessoa que tem uma série de qualidades, nomeadamente a sua capacidade de ser frontal e genuíno, julgo que são duas qualidades importantes. Quer gostemos, quer não gostemos do conteúdo das suas intervenções, mas são intervenções marcantes. E numa geração mais nova, vejo figuras com as quais podemos aprender, como por exemplo Rui Paiva, na UIDU, e Paulo Rosado, na OutSystems. São pessoas que têm uma experiência feita já num contexto internacional, que é algo que nós neste momento precisamos muito em Portugal.